para disponibilizá-la depois para vocês. Então, a gente entra hoje no tema de energia cinética e trabalho. Na aula passada, a gente viu as equações de movimento com aceleração constante e com a velocidade constante, MRU e MMRU uniformemente variado. E na aula de hoje a gente vai ver as energias que deram origem a esse movimento, né? E como que elas são transformadas quando um corpo sai de um certo estado, depois volta a entrar em movimento, por exemplo. Então a gente começa na primeira sessão sobre energia cinética, né? A ideia desse capítulo, né, ou dessa sessão, é aplicar a relação entre energia cinética, massa e velocidade de uma partícula. Saber a energia cinética é uma grandeza escalar, que ela não tem direção. Então, a motivação seria que qualquer corpo em movimento, ele tem que ter uma certa quantidade de energia, né? E aí a gente chama de, nesse caso, né, energia, uma grandeza atribuída a esse objeto, a um sistema de objetos, né? Ela pode ser convertida de uma forma para outra. Então, você tem um gás, vamos falar, né? Aí esse gás, dependendo da energia que você fornece para ele química, ele pode se quebrar, liberar calor e transformar a energia da ligação química dele, em parte, né, em energia térmica. Ou quando, um exemplo mais fácil, né, quando a gente solta um objeto de uma certa altura, ele tem um acúmulo de energia potencial gravitacional devido à distância dele da superfície da Terra, e aí na hora que você solta, essa energia potencial gravitacional vai sendo transformada em energia cinética de movimento, e vai diminuindo o valor da energia potencial gravitacional, até que ele chegue no chão, a energia cinética vai ser máxima, e a potencial gravitacional vai ser zero. Então ela vai ser conservada, essa energia, num sistema fechado. Então a energia não pode variar, né? A gente vai ver a energia mecânica e a energia total, que seriam a soma dessas possibilidades de energia, né, de transformação. Então a gente vai discutir um tipo de energia nesse capítulo, que é a energia cinética, e um método de transferir essa energia, que é através do trabalho. Então a energia cinética, né, intuitivamente, quanto mais rápido um corpo se move, maior a sua energia cinética, que tem a ver com movimento. Então, mais rápido, maior o movimento. Então, maior a sua energia cinética. Se o objeto está em repouso, ele não tem nenhuma energia de movimento, então a gente fala que a energia cinética dele é nula, né? Então, tem relação com a velocidade, né? Um objeto com uma velocidade v muito menor do que a velocidade da luz, a gente pode escrever essa energia cinética como sendo meio de mv2. Então, meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Ela vai ser dada em Joule, que seria o produto das unidades da massa e da velocidade ao quadrado. Então, Joule é quilograma por metro quadrado por segundo ao quadrado. Vamos pegar um exemplo, né? Tem a energia liberada na colisão de duas locomotivas de peso conhecido, dada a distância inicial e a aceleração a partir do repouso. Então ela quer saber, né, após a colisão de duas locomotivas, que a gente teria, né, a distância inicial e a aceleração a partir do repouso, qual que seria a energia liberada nessa colisão, né? Então a velocidade final das locomotivas, se a gente tem a velocidade inicial, né, que seria zero, tem uma aceleração, né, que não está escrita aqui no problema, mas foi 0,26 metros por segundo ao quadrado, e tem uma distância inicial que ela vai ser percorrida, a gente descobre qual é a velocidade final das locomotivas, né, logo após a colisão. Então a velocidade seria, né, de 40,8 metros por segundo. A massa das locomotivas, então, seria, né, se ela falou que o peso é conhecido, então o peso dividido pela aceleração da gravidade vai dar a massa. Seria de 1,22 vezes 10 a 5. Então agora que a gente encontrou a velocidade final das locomotivas e a massa, a gente pode calcular a energia cinética dela, sendo meio de mv2. Como é um sistema de duas locomotivas, a gente multiplica por 2, porque a energia cinética das duas são iguais, né? Elas vêm de lados opostos, né?
Então ficaria 2 vezes meio de mv2, 2 vezes a massa, vezes a velocidade ao quadrado, 2 vezes 10 a 8 joules. Agora a gente vai para o teorema trabalho-energia cinética, onde o trabalho seria o responsável por essa transformação de energia cinética para energia potencial, ou o aumento da energia cinética, ou a diminuição da energia cinética. Alguma força, né, tem que realizar um trabalho, um movimento desse corpo, e com isso transferir ou roubar a energia do sistema. Então o objetivo dessa sessão é conhecer a relação entre a força e o trabalho realizado por uma partícula, quando ela sofre um deslocamento, obter o valor do trabalho como produto escalar da força pelo deslocamento, e calcular o trabalho total por várias forças sobre uma partícula. Usar o teorema trabalho-energia cinética para relacionar o trabalho realizado por uma força à variação da energia cinética de uma partícula. Então, a gente pode tentar pensar que se um corpo está em movimento, ver se eu pego alguma coisa aqui. Então, se a gente tem um corpo em movimento, né, e esse corpo, de repente, ganha mais movimento, uma rapidez, ou ele fica mais lento, significa, né, que alguém transferiu energia para esse corpo. Ou transferiu energia aumentando a velocidade nessa direção, na mesma direção que ele estava andando, ou transferiu energia na direção, a energia, apesar de não ser direcional, né, a força que fez essa energia tem que ser numa direção que vai alterar o movimento, né? Então, essa transferência de energia por meio de uma força, né, ou o trabalho, né, seria, por exemplo, aqui feito pelos músculos, quando alguém levanta um halter, ou quando a gente tem a combustão, né, do combustível aqui no caso, né, da nave, né, do foguete, essa combustão desses gases gera uma propulsão, e essa propulsão que está realizando o trabalho de movimentar o foguete para cima. Então, esse trabalho é energia transferida para um objeto, ou de um objeto por meio de uma força que age sobre ele. O trabalho vai ser positivo quando ele é feito, quando a energia é transferida para o objeto e ele ganha energia, e vai ser negativo quando a energia é roubada do objeto e ele, nesse caso, perde energia. Para realizar trabalho tem que transferir energia. Se a gente chuta uma bola, por exemplo, a gente está realizando trabalho. Se a gente empurra uma parede sem deslocá-la, a gente não realiza trabalho, porque não teve movimento, né? Então, chutar uma bola realiza trabalho. Empurrar uma parede e ficar no mesmo lugar, a gente não realizou o trabalho. Ele tem a ver com a força que é aplicada durante um certo deslocamento. Então, a partir das equações da força e da velocidade, a gente vai deduzir agora, né, tentar deduzir a equação para o trabalho feito por uma força. Então, a gente está pegando a força que foi feita por um objeto, para ele ganhar uma certa aceleração. Aqui o x é um índice da aceleração, tá? Ele não está multiplicando por x, é F igual a ma. E aqui é a equação da velocidade final, quando a gente tem a velocidade inicial, a aceleração e a distância que vai ser movida. Então a gente pode isolar, né, combinando as duas equações, a gente isola a aceleração nessa primeira equação, substitui nessa segunda equação a aceleração a de x, e aí a gente fica independente da aceleração. E aí a gente, combinando essas equações, a gente chega na equação que meio de mv2 final menos meio de mv0 inicial, ou seja, a velocidade inicial, então a energia cinética final menos a energia cinética inicial é igual a força vezes o deslocamento. Então, se do lado esquerdo aqui eu tenho unidade de energia, no meu lado direito eu tenho unidade de energia. Então, aqui é a energia percebida através da variação da velocidade desse corpo, ou seja, a variação da energia cinética, e aqui é a energia percebida através, a transferência de energia percebida através de uma força que foi aplicada nesse corpo em movimento ao longo de uma certa distância. Então vocês podem imaginar exatamente isso, o corpo estava se movendo com a velocidade v0 inicial, aí vem uma força, foi aplicada numa certa distância, né, durante uma certa distância nesse corpo, e no final esse corpo ganhou uma quantidade de energia, nesse caso na direção que eu fiz, né, aumentando a sua velocidade naquela direção.
Então, esse seria o teorema trabalho-energia cinética, e o lado direito, que seria esse produto da força vezes o deslocamento, seria o trabalho. E o esquerdo, né, a variação da energia cinética. Vocês entenderam essa dedução aqui? Vocês querem que faça ela? Ou deu para entender como é que saiu daqui e chegou aqui? Pode explicar de novo, por favor, professor? Deixa eu abrir, então, no Jan aqui. Então, a gente tinha um corpo aqui, né? Com uma certa massa e uma certa velocidade inicial. Aí vamos colocar aqui uma força atuou nessa distância D, né? Vamos colocar aqui que uma certa força F atuou nesse corpo até ele chegar nessa posição daqui da frente, por essa distância D, e na hora que esse corpo chegou aqui, ele já chegou com uma velocidade V, né? Então, e no primeiro momento, né, quando a gente foi montar as equações, qual que é essa força realizou o que nesse corpo? Ele ganhou uma aceleração, né, que é F igual a ma. Então, essa força atuou nesse corpo com essa velocidade inicial, e ele foi com uma velocidade final maior, porque ele ganhou aceleração dado por isso. E a gente pode relacionar a velocidade inicial com a velocidade final, com a distância e com a aceleração, pelaquela equação de Torricelli, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, nesse caso, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Então, agora eu posso isolar, né, a minha aceleração nessa equação de K, então ficaria A igual a F sobre M, e substituir a aceleração na aceleração dessa equação, né? Então ficaria V ao quadrado igual a V inicial. Posso até já passar para cá, para facilitar, ó, menos V0 ao quadrado, então só passei, né, a velocidade inicial para o lado de cá, tem que ser igual a 2 vezes, vamos trocar de cor aqui, F sobre M, né, substituindo F sobre M no lugar do A, vezes a distância. Então, eu posso passar o 2 agora multiplicando do lado de cá, um M, né, multiplicando em cima os dois lados, e o 2 dividindo. Então, a gente ficaria com isso, né, com M V2, massa vezes velocidade dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial dividido por 2. Isso aqui é igual a força vezes a distância. Então, aqui o que eu tenho? A energia cinética final menos a energia cinética inicial, ou seja, isso aqui é a variação da energia cinética do corpo, é igual, né, a força vezes o deslocamento. Então, essa unidade força vezes deslocamento, começou a ficar meio torto aqui, né? Ela tem a mesma unidade de energia do que o lado de cá. E aí a gente vai chamar ela de trabalho. Então, meio que a gente deduziu a equação do trabalho, isso aqui é igual ao trabalho. Isso aqui seria, então, né, o teorema trabalho-energia cinética. E a gente deduziu o que seria o trabalho, né, a expressão para calcular o trabalho, pelo menos o em módulo, né, aqui, como sendo o produto, né, da força vezes o deslocamento. Tá bom? Deu para entender essa dedução? Sim, obrigada. Então, essa que era a ideia dessa sessão. E aí, o que a gente pode perceber em relação ao trabalho, né? Isso aqui são percepções qualitativas, né? Primeiro. E aí, depois a gente trabalha com na equação mesmo. Se eu tenho que levantar uma carga 2 andares
ao invés de levantar um andar, né, o dobro do trabalho tem que ser feito. Então, se eu tenho que levantar esse objeto 2 andares, é o dobro. Então, a distância é 2 vezes maior. Então, a gente vê que dobrar a distância dobrou o trabalho, nesse caso, para locomover esse corpo. E da mesma forma também, se eu dobrar a massa, se em vez de eu carregar uma carga para o segundo andar, eu carregar 2, vai ser novamente tendo o dobro do trabalho. Então, a massa é 2 vezes maior, vai ter 2 vezes mais trabalho. Então, qualitativamente mesmo assim, no experimento, né, que a gente medisse qual que é o trabalho feito para levantar, por exemplo, o consumo de energia de uma máquina, alguma coisa assim, nós já veríamos que o dobro do trabalho acontece com o dobro da distância e o dobro do trabalho acontece com o dobro da massa. Mas quando a gente está calculando o trabalho, né, ali a gente está vendo, a gente viu de uma forma escalar, né, que ele é a força vezes o deslocamento, mas será que vai existir trabalho sempre que a força e o deslocamento estiverem, né, com direções paralelas ou antiparalelas ou perpendiculares? Não, né? Então, vamos imaginar assim, ó, se essa moça, né, tá puxando essa caixa, quer deslocar ela para essa direção até essa posição X final aqui. Se ela puxar essa caixa com essa força F para cima, né, ela vai conseguir deslocar essa caixa? Não vai, né? Se ela puxar para cima, ela vai conseguir deslocar, se ela fizer muita força, para cima e não para a direita. Ou seja, quando a força for completamente perpendicular ao deslocamento, né? Nesse caso não vai ter o deslocamento nessa direção, o trabalho é zero. Ao mesmo tempo, ó, se ela for diminuindo esse ângulo φ que está aqui, né? Até ficar completamente paralelo à direção X, ela vai realizar, né, o maior trabalho possível. E se ela tiver num certo ângulo, igual a gente está vendo aqui, vocês imaginam que essa força ela tem 2 componentes. Ela vai ter a componente horizontal e uma componente vertical. E essa componente vertical aqui, ó, ela não está gerando o deslocamento em X. Então, ele não está realizando o trabalho. Então, a ideia, né, é que existe uma regra entre o ângulo que a força é aplicada e o deslocamento para você ter trabalho. E essa regra, né, é que só a projeção da força que está na direção do deslocamento ou a projeção do deslocamento que está na direção da força que realiza trabalho. Nesse caso daqui, ó, seria essa componente f de x. Então, imagina aqui que se eu pegar o cosseno de φ, eu estou pensando no cateto adjacente, que é esse daqui, ó. Cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o f, então f de x é igual a f cosseno φ. Vocês conseguem ver isso? Ou vocês preferem que eu anote aqui na figura? Ou dá para enxergar? Se o senhor puder anotar, professor. Deixa eu anotar aqui, então. Mas se eu não falar nada, ou vocês tiverem dúvidas, vocês podem sempre pedir para eu tentar mostrar melhor, tá? Então, aqui, ó, é o triângulo normal, né? E aqui a gente tem nosso f de x, que eu falei com vocês, que é essa componente dessa força. E aí a gente vai ter uma outra componente aqui, que é a f de y. E aqui é o f normal, né? O f, essa força é f mesmo, que está sendo feito no ângulo φ. Então, se eu pegar o cosseno de φ, ele é o cateto adjacente, que é f de x, sobre a hipotenusa, que é f. Então, se eu quero saber só a minha componente que está na direção x, né, que está na direção paralela a x, então meu f de x vale f cosseno φ. Então, na hora que eu for calcular meu trabalho agora, esse é o próximo slide, né, eu estou fazendo, na verdade, o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento, né? Quando eles forem paralelos, o trabalho é máximo. Quando eles forem perpendiculares, ou seja, quando tiver essa componente perpendicular, ela não gera trabalho. E se só existir ela, não vai existir trabalho sendo realizado por essa força, porque ele não deslocou nessa direção. Então, isso daqui vai virar f de cosseno φ, que é o ângulo entre eles. Por um ângulo igual a zero, o cosseno é máximo. Por um ângulo igual a 90, o cosseno é zero e não existe trabalho. Então, essa que seria. Então, essa componente que está aqui, né,
só para fechar, essa componente F de Y, essa daqui, não realiza trabalho. Porque ela está perpendicular. Então, quanto maior esse ângulo estiver mais próximo do zero, mais a força F está sendo toda usada para realizar esse trabalho. Deu para entender o cosseno aí, a parte da trigonometria? Professor. Então, o trabalho vai ser F cosseno φ D, ou F, ou a componente de X da força, né, que está na direção do deslocamento, que aqui nesse caso é X, o D. É um dimensional, né? Então, a gente pode escrever isso como um produto escalar. Então, nessa equação, a força é constante, o objeto é uma partícula e o trabalho pode ser positivo ou negativo. Então, ó, vamos imaginar em termos do ângulo aqui, ó. Se eu tenho uma esferinha, né, que está com uma certa velocidade inicial V0 para essa direção de x positiva. E ela tem essa quantidade de energia cinética, né, que é dado por meio da massa vezes a velocidade. Aí uma força começou a fazer um trabalho positivo. Por que positivo? Porque ela está fazendo um trabalho que vai ter uma força, né, está fazendo uma força que vai gerar, né, um ganho dessa velocidade nessa direção x. É lógico que ela vai ter uma componente aqui perpendicular, ó, que não vai gerar trabalho, mas a componente dela paralela vai gerar um trabalho. E aí, no final, ela vai ganhar uma velocidade final maior, porque ela, né, essa força vai aumentar a velocidade V0 para uma velocidade V durante, né, o espaço de deslocamento D que ela atuou nessa partícula. E a energia cinética foi ganha. Então, a energia cinética foi ganha, e o trabalho é positivo, porque o corpo ganhou energia, né, de quem realizou essa força, externamente. Mas poderia ser o contrário também, né? Se for perpendicular igual está aqui, essa componente não realiza trabalho, igual eu falei com vocês. Só a componente paralela ao deslocamento, que seria essa que é o cosseno de φ, que gera trabalho. A seno de φ, que é a perpendicular, não geraria. Vamos tentar ver o ângulo aqui, ó, o cosseno. O cosseno de 0 até 90 é positivo, né? Na hora que o cosseno vai de 90 a 180, ele é negativo. Significa que se a força está na mesma direção do deslocamento, o cosseno é positivo e o trabalho é positivo. O corpo está ganhando energia. Agora, se a força está no sentido oposto ao deslocamento, então imagina que ela está num ângulo acima de 90 graus aqui, para essa direção, para cá, o cosseno vai dar negativo, então o trabalho é negativo, significa que essa força roubou energia do corpo, e aí ele vai perder a velocidade. Tá? E o trabalho, ele é máximo, né? O módulo dele é a força vezes o deslocamento, se tiver a mesma direção. Então a pessoa está empurrando um carrinho aqui, né, de compras, numa distância S, e fez uma força só para frente. O trabalho é igual a essa força vezes esse deslocamento. Aqui é a mesma coisa, eu empurrei um livro. A força e o deslocamento é na mesma direção. Então, o trabalho é maior do que zero. Se eu estou, né, nesse caso, empurrando o livro para frente, ó, eu estou empurrando, a pessoa aqui, né, está empurrando o armário para frente, com um deslocamento D. Qual que é o trabalho feito pela força-peso? Repara que a força-peso, ela está sendo feita para baixo, né, porque ela é em direção ao centro da Terra. Se o deslocamento é perpendicular à força-peso, qual que foi o trabalho que a força-peso fez? Nenhuma. Então, a força-peso não contribuiu nem para gerar energia, nem para roubar a energia desse corpo. Quem está realizando o trabalho de movimento no final é essa pessoa que está empurrando. A mesma coisa aqui, ó, uma pessoa está sustentando um livro com a mão. Qual que é o trabalho feito pela força-peso? Zero. Está parado. Qual que é o trabalho feito por uma força que seja feita para a direita? Se o corpo está parado, nesse caso aqui, né? Se ele vai para a direita, a força-peso continua sendo zero, porque ela é perpendicular. E no caso do trabalho ser negativo, ó, então, vou imaginar agora que a força-peso está para baixo e eu estou empurrando o meu livro para cima. Então, estou sustentando o meu livro na minha mão e estou subindo ele com a minha mão. Ao fazer esse movimento de subir o livro, né, o trabalho que eu estou fazendo é positivo, porque eu estou subindo o livro e fazendo a força na mesma direção. Mas o trabalho feito pela força-peso é negativo, porque o livro foi deslocado para cima e a força-peso sempre aponta para baixo.
A unidade do trabalho é joule e no sistema inglês é essa pé por libra. Então, o trabalho realizado por uma força é positivo se essa força possui a componente vetorial no sentido do deslocamento e negativo se ela tiver no sentido oposto. Se ela não tiver nenhuma componente vetorial na direção do deslocamento, o trabalho é nulo. No caso que você tem mais de uma força atuando no corpo, né, o trabalho total vai ser o trabalho feito pela soma dessas forças. Então, se eu tenho duas forças, F1 e F2, empurrando essa bolinha, eu posso somar essas duas forças e encontrar uma força resultante, né? O trabalho feito pode ser calculado utilizando o trabalho das forças finais, ou seja, a força final resultante vezes o deslocamento, ou o trabalho individual feito por cada uma das forças. Então, eu posso calcular o trabalho da força 1, que é a força 1 vezes o deslocamento, o trabalho da força 2, que é a força 2 vezes o deslocamento, o trabalho total, que tem que ser a soma dos trabalhos, e na hora que a gente faz essa soma, a gente vê que a força resultante é igual às somas das forças F1 e F2. Então, eu posso calcular o trabalho de cada força e somar o trabalho total, né, nessa expressão aqui, ou eu posso encontrar a força resultante e já achar o trabalho total feito por essa força, calculando só uma vez o trabalho e calculando a força resultante. Então, são dois caminhos idênticos, né? Então, o teorema trabalho e energia cinética vai falar o quê? A gente tem um corpo que estava com uma velocidade inicial, uma força atuou deslocando esse corpo, né, movendo esse corpo na mesma direção, né, do deslocamento, nessa direção D, e no final ele ganhou uma velocidade final. Então, essa variação da energia cinética do corpo que ele teve é igual ao trabalho total. Então, a gente pode escrever que a energia cinética inicial mais o trabalho feito pela força gera energia cinética final. Se esse trabalho for positivo, ou seja, a força e o deslocamento na mesma direção, a energia cinética final é maior e o corpo ganhou velocidade. Se esse trabalho é negativo, ou seja, a força está no sentido oposto ao deslocamento, freando, vamos falar assim, né, esse corpo, então o trabalho é negativo, ele roubou a energia do corpo e a energia cinética final é menor e ele vai estar freando. A velocidade vai ser menor. O teorema trabalho e energia cinética é válido tanto para trabalho positivo como negativo. Então, um exemplo aqui, se a energia cinética de uma partícula for de 5 joules e a partícula recebeu uma energia de 2 joules de trabalho positivo, a energia cinética final vai ser de 7 joules. Agora, se a partícula se sofrer, né, um trabalho negativo e perder 2 joules, a sua energia cinética final será 3 joules. Então, o trabalho pode ser positivo, aumentando a energia cinética, dando velocidade, ou pode ser negativo, roubando a energia cinética, diminuindo a velocidade. Nesse caso, que a gente está estudando o trabalho e energia cinética, né? Um exemplo aqui, uma partícula está se movendo ao longo do eixo X, a energia cinética aumenta, diminui ou permanece a mesma se a velocidade da partícula varia de menos 3 para menos 2, de menos 2 para 2. E nas situações dos itens A e B, o trabalho é positivo, negativo ou nulo. Então, a energia cinética aumenta, diminui ou permanece a mesma. Então, se a partícula está indo de menos 3 para menos 2 metros por segundo, a variação da energia cinética, a energia cinética aumentou, diminuiu ou permaneceu a mesma? O que vocês acham aí? Diminuiu? Sim? Não? Eu não ouvi, é porque eu acho que está baixo. Eu respondi que diminuiu. Diminuiu, né? Peraí que eu roubei aqui. Exatamente, diminuiu, né? Porque é ao quadrado, né? Então, V, meio de mv2 era 9, caiu para 4, diminuiu. E em relação a de menos 2 para mais 2 metros por segundo, a energia cinética diminui, aumenta ou permanece a mesma? Aumenta. Ela permanece a mesma, ó. A energia cinética, né? Ela só mudou o sentido, né? Você imagina que ela estava andando, vamos supor, com 10 metros por segundo para essa direção, agora ela anda 10 metros por segundo para outra direção. Mas a energia cinética dela é a mesma, porque é meio de mv2, né? É o quadrado da velocidade. Se ela for negativa ou positiva, sempre vai dar um valor positivo. Energia negativa, nesse caso, né, da energia cinética não existe, né? Ela é zero ou positiva, porque a velocidade é sempre ao quadrado.
No trabalho, você pode ter positivo ou negativo por causa do cosseno daquele ângulo. Se a força for na mesma direção, é positiva. Se a força for a mais de 90 graus, até 180 graus, ela é negativa. Então, nas situações do item A, que a energia cinética diminuiu, o trabalho é positivo, negativo ou nulo? Na letra A. O que vocês acham? Vou ter que mandar mensagem. Não entendi. Professor, você podia repetir de novo? Ó, a energia, a gente viu agora o teorema trabalho e energia cinética, né? Como que a energia cinética e o trabalho trocam energia. E aí a gente primeiro respondeu sobre a energia cinética. Ela diminuiu no item A e permaneceu a mesma no item B. Agora, no item C, ele quer saber qual que é o trabalho realizado sobre essa partícula, né? Nesse caso, qual que é o trabalho realizado com uma partícula onde a sua energia cinética diminuiu, que é a letra A. Qual que seria? Positivo, negativo ou nulo? O trabalho feito sobre uma partícula que perdeu a energia cinética. É negativo? Exatamente, né? No caso do trabalho para diminuir a energia cinética, né? Que ele está indo de -3 para -2, né? Ela diminuiu em relação ao que ela era, né? Mas ela, nesse caso, né? Ela é negativa, não é isso? A velocidade? Então ela tá indo, né? A partícula está indo para o sentido negativo. Se o trabalho for feito no mesmo sentido dela, ela tem que ganhar a velocidade. Então ela teria que ir de -3 para -4. Se ela foi de -3 para -2, significa que o trabalho feito foi na direção oposta para diminuir, né, a velocidade dessa partícula, né? Então, o trabalho realizado sobre essa partícula deveria ser, aqui está errado, né, deveria ser negativo, né, para diminuir ele. Positivo seria o sentido que ele... Não, tá tudo errado aqui, não seria positivo, não. Isso aqui é do livro, tá, gente, que eu peguei. Seria negativo mesmo. Deixa eu anotar aqui, que acho que fica mais fácil vocês verem. Só um minuto. Aqui, ó. Então, no primeiro caso, a gente tinha uma partícula vindo para cá com a velocidade inicial de -3 metros por segundo. Então, significa, né, que o nosso eixo positivo está para cá. Peraí, alguém ligou aqui, atrapalhou. Então, aqui é o nosso X positivo. E aí, uma força atuou nela, que é essa força que a gente está falando sobre o trabalho, né? Uma força atuou nela, nesse sentido, mas a partícula está se deslocando para onde? Ela está se deslocando para lá, né? Ela está se deslocando para cá, ó. Por quê? Porque diminuiu a velocidade dela, mas não inverteu. E aí, nesse ponto, a velocidade dela está com -2 metros por segundo. Então, ela diminuiu de -3 para -2. Então, a energia cinética dela diminui, né? Que ela vai de meio de mv final, né? Ao quadrado, final, menos meio de mv inicial ao quadrado. Então, no final, ela diminui. De 3 para 2, né? Então, aqui, isso aqui tem que ser igual ao trabalho feito sobre a partícula. Então, a final, que era com 2, menos a inicial, que é com 3, vai dar um número menor do que 0, né? Negativo. Então, o nosso trabalho é menor do que 0. Ele roubou a energia da partícula. Vocês conseguiram entender? Porque, ó, a força foi feita no sentido positivo de x. Aí sim, se você for olhar em relação ao sentido positivo de x, o trabalho é positivo. Mas o deslocamento dela foi para a esquerda. Então, por isso que está errada essa resposta. E eu não vi quem foi que falou, né? A aluna acertou. Tá? Aqui seria negativo. Vocês conseguiram entender isso que eu expliquei? Sim. Professor, nesse caso, está pedindo a força do trabalho. E se fosse resultante? A força resultante seria 1? E nesse caso está perguntando o trabalho realizado sobre a partícula. Sobre a partícula é esse trabalho, essa força F.
e ele foi negativo. Pois Né? é, Só mas tem esse essa caso, força atuante. mas nesse caso, perguntar se a força resultante seria 1? Ah, o valor seria 1? É. Aí você teria que saber a massa, né? Você teria que calcular esse valor aqui, né? Porque aqui você tem Tá, força entendi. vezes deslocamento. Ele não te falou o valor da força nem do deslocamento, é qualitativo, né? É só para analisar se é Entendi. positivo, se é negativo, né? Para calcular, ele teria que te fornecer a massa e te fornecer a força. Nesse caso, Ah, é só então para. entendi. É que eu acho que eu entendi errado, então, porque pra mim era tipo assim, eu olhava mais os vetores, se tivesse no mesmo sentido, somava, se tivesse em sentidos contrários, diminuía, e se tivesse um pouco diferente para cima e pro lado, multiplicava. Não, aqui ele foi de -3 para -2. Então ele diminuiu, mas manteve a mesma direção, né? Uhum. Então ele era -3 e foi para -2. Então ele diminuiu essa energia cinética, né? Ele diminuiu de 3. Imagina que isso era no sentido positivo. Ele estava com 3 metros por segundo e foi para 2. Ele perdeu energia cinética. Se ele perdeu, quer dizer que essa força é negativa e roubou a energia do sistema. Né? Igual a gente Entendi. está vendo aqui, ó, a energia cinética final, ó, a final vai entrar um 3, um 2 aqui ao quadrado. Aqui vai entrar um 3 ao quadrado. Mesmo sendo negativo, né? É ao quadrado. Então, aqui vai ser um número maior do que aqui. Então, um número menor menos um número maior, isso aqui vai dar menor do que zero. Isso aqui dá menor do que zero. Então, o nosso trabalho é menor do que zero. Entendeu? Entendi. Uhum. Ou seja, o trabalho é Obrigada. negativo, tá errado isso aqui. Era só para mostrar isso que eu queria. Ah, tá. Obrigada. Professor, esse exercício é do livro do Halliday? No livro do Halliday. Ixi. Ah, E então o algumas último. questões estão com a resposta errada? Esse aqui é um teste que tá lá, né? Eu copiei a resposta aqui, eu não cheguei a conferir ela, né? Mas a gente está fazendo junto, a resposta, na interpretação que eu estou fazendo com vocês aqui, tá errada. Para mim, o trabalho é negativo, e eu mostrei por que é negativo aqui, né? Se o lado de cá é negativo, o lado de cá é negativo, né? Eles são iguais, né? Assim, é que eu tô perguntando porque para fazer os exercícios da lista que o senhor passou, na hora que a gente for olhar essa resposta Não, em tá geral tá certa tudo ou certo. não. Não, em geral tá certo as respostas lá. Pode ser que tenha um caso ou outro, né? Assim, aqui é uma letra que tá errada aqui, né? Do exercício. Que aí provavelmente quem elaborou pode ter sido na tradução. Eu acho que é mais fácil isso. Na hora que eles traduzem, eles trocam um sinal, trocam alguma coisa, não sei, né? Na segunda, na letra D tá certo já, ó. Na letra C, ele foi de -2 para +2. Se a energia cinética permanece a mesma, qual que vai ser o trabalho feito? Se a variação da energia cinética é igual a trabalho, se a energia cinética permanece a mesma, significa que a variação dela é zero. Então, qual que é o trabalho feito? É nulo. Beleza? Aí tá certo. O que tá errado da resposta do livro é a letra C. Mas tudo que eu vou passar aqui para vocês, a gente vai fazer, né? Se por acaso sua resposta não bateu com a do livro, você pode me mandar e a gente tira a dúvida no dia da aula de exercício, né? Se der um valor discrepante, a resposta do livro pode estar errada também, né? Você pode considerar isso. Então a gente vai para o trabalho realizado por outras forças, né? Nesse caso a força gravitacional, calcular qual seria o trabalho realizado pelo campo gravitacional quando a gente move um objeto, aproxima ou afasta da Terra, né? Aplicar o teorema trabalho-energia cinética, no qual o objeto é levantado ou abaixado. Então aplicar o que a gente viu anteriormente para a força gravitacional. Então, no caso da força gravitacional, vai valer a mesma equação, o trabalho é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, se o objeto está subindo, então vamos pensar assim, ó, se eu colocar aqui, a gravidade sempre aponta para baixo, né? A aceleração da gravidade, logo, a força-peso sempre vai estar apontando para o sentido do centro da Terra. Então, se o objeto está sendo deslocado para cima, quem está deslocando esse objeto está realizando um trabalho positivo, porque o deslocamento é na mesma direção dessa força que está empurrando ele para cima. Mas a força-peso vai ser para realizar um trabalho negativo. Se a gente for colocar aqui, né, ó, a força-peso está para baixo e o deslocamento é para cima, o ângulo cosseno de 180 graus é -1. Então, nesse caso, o trabalho realizado pela força-peso é negativo. Agora, se o objeto está descendo, né, ou seja, você soltou um objeto, né, mesmo que alguém esteja fazendo uma força para cima nesse objeto, se ele está descendo, a força-peso está apontando na mesma direção do deslocamento e o trabalho é positivo.
Vamos ver isso aplicado, né? Então aqui está o trabalho realizado pela força e o trabalho feito pela força-peso. Então aqui estaria as duas forças, né? A força que desloca e a força-peso. Então, pegando o primeiro caso aqui, né? Quando a gente tem uma maçã, nesse caso, que está o deslocamento, né? Começa aqui, ó, nessa posição inicial, que está aqui. Vocês estão vendo o mouse? Consegue, né? Então, essa aqui é a posição inicial, está atuando a força-peso igual em qualquer ponto, porque ela atua em todos os corpos, independente dessa altura, né? E ela sai daqui, a maçã, com uma velocidade V0 e com a energia cinética máxima, né? Então, a energia cinética dela é máxima e ela não tem ainda, né, nenhuma altura. À medida que ela vai ganhando altura, a força-peso, então ela saiu daqui, eu arremessei ela para cima, vamos supor, né? Só joguei a maçã para cima. Então ela está indo com uma velocidade V0 e a força-peso está gerando uma aceleração no sentido contrário, ou um trabalho, nesse caso, negativo, no sentido oposto ao que a maçã está indo, que ela está subindo, roubando energia do sistema. Então, ao fazer isso, ela está fazendo com que a energia cinética, né, dessa maçã vá diminuindo a cada vez que aumenta a distância, ou o trabalho feito pela força-peso for roubando essa energia do sistema, até que uma hora ela vai parar. Então aqui nessa última maçã ainda tem energia cinética, mas já diminuiu a velocidade, ela estava com uma velocidade inicial V0 e foi para uma velocidade menor V final, né? Então, quando o objeto estiver em repouso, né, a gente fala que ele não vai ter energia cinética, né? Então, nesse caso, né, ele está parado. E se a gente fosse abaixar o objeto agora, né, o que a gente perceberia? O contrário, né? Então, se em vez de ele estar subindo, estivesse deslocando para baixo, imagina que o objeto agora está com uma velocidade V inicial para baixo e uma energia cinética não tão grande. E aí eu soltei ele dessa posição, e aí eu tenho a força-peso atuante no mesmo sentido do deslocamento, que é caindo a maçã. Então, o tempo todo, essa força-peso está realizando trabalho positivo agora e dando mais energia para esse corpo. E aí a energia cinética dele sai de um valor mais baixo e vai para um valor mais alto, fazendo com que ele chegue aqui com uma velocidade maior. Então, esse seria o trabalho feito pela força gravitacional, no mesmo sentido do deslocamento, fazendo ele ganhar velocidade na queda. O trabalho não vai depender da trajetória, ele depende somente, né, nesse caso, da componente do deslocamento, que é na mesma direção da velocidade. Então vamos fazer um exemplo desses aqui. A gente está vendo uma rena puxando o trenó do Papai Noel e ele vai puxar, né, esse trenó para uma distância D. Aqui estão as forças que estão atuantes em relação ao Papai Noel, né? Tá aqui. Então o Papai Noel tem o quê? Uma força normal atuante para cima, a força peso, que atua para baixo em relação ao centro da Terra. Ele tem a componente da força peso mg seno θ, ó, que é para baixo, está para baixo, uma componente da força peso que faz uma ação, faz um equilíbrio de forças com a força normal, para ele não deslocar na direção vertical, e tem a tensão da corda, que está sendo, que é essa tensão T, que está sendo, que é que está gerando esse deslocamento D. Então, nesse exemplo aqui, um objeto é puxado na rampa, ele está em repouso no instante inicial e no instante final, então ele está em repouso antes dele sair daqui, e quando ele chega aqui, ele para. A situação mostra que a corda puxa o trenó de 200 kg em uma encosta com um ângulo de 30 graus por uma distância D de 20 metros. Estou só lendo o que está escrito aqui no texto, tá? A massa total do trenó é 200 kg, já tinha falado isso antes. A encosta não tem atrito, então a gente desconsidera a força de atrito. Qual que é o trabalho realizado pelas forças que agem sobre o trenó? Então aqui a gente tem as forças, a gente vai calcular elas, né? Então um trabalho feito pela força normal. A força normal, ó, ela é sempre perpendicular ao deslocamento, porque ela é perpendicular ao plano. Então, se eu tenho uma força perpendicular para um deslocamento D, essa força normal não realiza trabalho. Quem mais que não realiza trabalho? Essa componente da força peso, que tem o mesmo valor da força normal, né? Mas a força peso realiza trabalho pela essa componente que é paralela à direção X. Então aqui, ó, é aquela mesma decomposição que a gente fez, né? Se você faz o
cosseno de θ, a gente tem essa componente perpendicular. Se a gente faz o seno de θ, a gente tem essa componente paralela ao deslocamento. Então, vocês concordam que a força-peso, a componente em x dela, que está apontando para baixo aqui, ela está realizando trabalho negativo, porque ela está com 180 graus em relação ao deslocamento, né? E está puxando esse corpo para baixo. Então, ao calcular essa componente, a gente encontra que o trabalho feito por ela seria 980 newtons. Né? Nesse caso é negativo. Tá? Ele colocou aqui positivo, mas é no sentido oposto ao deslocamento. Tá. No final ele calculou só o valor de f de x, depois ele aplicou a equação do trabalho, aí ficou negativo. Perfeito. Então ele calculou aqui só a força primeiro, mg seno θ, e aqui ele fez com o produto do deslocamento e o ângulo entre a força e o deslocamento, que é 180 graus, dando um cosseno de 180, que é menos 1. O trabalho da tração da corda vai ser qual, então? O da tração da corda é a soma de todos os trabalhos e tem que ser igual a zero, porque no final, né, o corpo não está acelerado. Então, o trabalho feito pela tensão é o mesmo trabalho feito pela força-peso, né, e vale 1,96 vezes 10 a 4 joules. Todo mundo entendeu o exemplo? Alguma dúvida? Deu para entender. Então, a gente viu que só a tensão e só o mg seno θ, só essas duas componentes que realizaram o trabalho. As perpendiculares, não. Outros exemplos, né? Você está no elevador, você está descendo de elevador, né? Então, a aceleração está para baixo, né? O que significa, né? O cabo do elevador, ele está tensionado para cima, está realizando um trabalho negativo. A força-peso, que é para baixo, está realizando um trabalho positivo, porque nós estamos descendo. Isso aqui é só para orientar as direções, né? Então, a força de tração na corda realiza um trabalho negativo, porque ela está diminuindo a aceleração, né? Esse que é o papel do cabo. Se ele não existir, você cai com a aceleração da gravidade. Então, esse cabo ele serve para sustentar um pouco a força do elevador, para ele não cair com G. Ele cair com uma aceleração, sei lá, G sobre 10, G sobre 15. Então, ela está realizando um trabalho negativo, roubando energia do corpo. Trabalho realizado por uma força elástica. Agora a gente já vai entrar o trabalho feito por uma mola. Né? Então, a gente vai aplicar essa lei de Hooke, onde a gente fala que a deformação é diretamente proporcional à força feita numa mola. Saber que a força elástica é uma força que varia. Calcular o trabalho feito por essa força, integrando ela, então a gente vai analisar isso e vendo como que é graficamente a força vezes o deslocamento para esse exemplo do sistema massa-mola. E aplicar o teorema trabalho-energia cinética gerada por essa força elástica. Então a força elástica é uma força variável que exerce por uma mola, então vocês imaginam que vocês têm uma mola, se você vai esticando ela demais, ela vai ficando cada vez mais difícil de abrir ela. Se você vai comprimindo uma mola, vai ficando cada vez mais difícil também de você comprimi-la. Então a gente pode escrever, né, essa relação entre a força e a posição da mola. Então se uma mola está solta, vamos supor, né, igual está aqui nesse desenho, um bloco preso na mola, e ele está lá em equilíbrio, a gente fala que a mola está relaxada, ela não foi nem comprimida, nem esticada. Né? A partir do momento que eu puxo esse bloco, então estico a mola, você sente que tem uma força que quer voltar essa mola para a posição inicial, né, que era a posição de equilíbrio, que ela estava antes. E se eu comprimir a mola, eu sinto uma força, novamente no sentido oposto, que quer voltar ela para a mesma posição de equilíbrio para ela ficar igual ela estava antes, sem nenhuma força atuante nela. Então essa força que é feita pela mola, a gente chama de força restauradora, porque ela sempre quer retornar o bloco para a posição de equilíbrio. Ela é sempre oposta à direção do movimento. Então eu puxei a mola, a força é no sentido oposto. Eu empurrei a mola, a força é no sentido oposto. Ou seja, o trabalho feito por uma mola sempre vai ser negativo. Olha que interessante, ele sempre vai estar empurrando, né, o corpo na direção oposta ao deslocamento. Então vamos ver como que seria essa equação. Então, para pequenas deformações, a gente pode falar que a força exercida por uma mola é proporcional à sua deformação. Então você pode pegar e medir, né? Então você pode fazer um experimento, você pega uma mola, suspende ela, por exemplo, e vai colocando massinhas.
Aí você vê que se você colocou 10 gramas, ela deslocou, por exemplo, 1 centímetro. Aí eu coloquei 20 gramas, ela deslocou 2 centímetros. Aí eu coloquei 30 gramas, ela deslocou 3 centímetros. Então eu vejo que é diretamente proporcional. Se eu dobro a massa, dobra a força. Né? Então a força que seria, né? Eu dobro a massa, eu dobro a força e dobro o deslocamento também. Então a gente percebe no experimento feito em casa, né, com uma molinha qualquer, vocês perceberiam que a força que você faz, que seria essa força peso de colocar as massinhas, ela, quanto maior for ela, maior o deslocamento que essa mola vai ter. E se você dobrar a força, dobra o deslocamento. Então a lei de Hooke vai falar que a força feita por uma mola é igual a menos kx, onde x é o deslocamento, geralmente ele vai ser um deslocamento positivo, igual está aqui, ó, por exemplo, para a direita, enquanto que a força elástica está sendo feita para a esquerda, para voltar o corpo para a posição anterior. Então ela tem esse sentido negativo por isso. E o que vai ser essa constante elástica? Ela vai casar a força com o deslocamento. Então se isso aqui à direita eu tenho que ter unidade de newtons, força, então meu K vai ser newtons por metro. Quando eu multiplicar pelo deslocamento, eu vou ter newtons, a mesma unidade dos dois lados. E o que vai ser essa constante elástica, então? É a rigidez da mola. Você imagina que quanto maior esse K, mais dura é a mola. E quanto menor esse K, mais macia é a mola. Então, se eu tenho uma mola com uma constante elástica de 1 newton por metro, quer dizer que com uma força de 1 newton, que é muito baixa, eu deformo 1 metro essa mola. Agora, se eu tenho uma outra mola que é 1000 newtons por metro, eu tenho que fazer uma força de 1000 newtons, 1000 vezes maior, para deformar ela do mesmo metro. Então, uma mola de carro, por exemplo, é projetada para ser uma mola dura, com alta constante elástica. Uma mola de um amortecedor, né, de um carro, né? Agora, uma mola, dependendo do uso que fosse, se for num pula-pula, por exemplo, poderia ter uma constante elástica menor. Depende de qual que seria a intenção. Né? No caso do carro é mais dura. Então, quanto maior o valor de K, mais rígida é a mola. Sinal negativo mostra que a força se opõe à direção do movimento. Por isso que a gente fala que é restauradora. Então, essa lei de Hooke poderia ser feita com um dinamômetro, por exemplo. É assim que o dinamômetro funciona, né? Geralmente um dinamômetro que mede uma balança, né? Que mede o peso. Você tem uma mola atrás dela e essa mola foi calibrada numa reguinha, onde cada deformação que ela gera nessa régua é proporcional à força que você fez. Então você usa F igual a Kx para, por exemplo, né, fazer uma balança de mola. Aí você marca, né, ó, sem peso, eu teria essa posição na escala, com 1 quilo ela desceu 1 centímetro, com 2 quilos ela cresceu 2 centímetros, então eu tenho uma constante elástica que é 1 quilograma força por centímetro, por exemplo. Então, se eu fizer 10 quilogramas forças, eu vou deslocar ela 10 centímetros. Qual que seria, então, o trabalho realizado por uma mola? Né? A gente não viu isso ainda, né? A gente vai ver agora, né? Mas o trabalho realizado por uma força pode ser dado através da área de um gráfico de força por deslocamento. Então, se a gente tem um gráfico de força vezes o deslocamento, igual aqui, então uma força que atuou durante esse deslocamento, a área abaixo da curva nesse gráfico é o trabalho feito por essa força. Né? Repare que o trabalho sempre vai ser positivo, porque a área é sempre positiva. Mas se essa força estiver indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né, o sentido dessa força, se for uma seta indo daqui para cá ou daqui para cá, seria um trabalho positivo ou negativo, então tem que entrar a interpretação do sentido que é o trabalho. Aqui ele vai falar que é o x inicial ou o x final. Então dá para ver que do x inicial ao x final, o que está acontecendo? Aumentou a minha força, né? E aumentou o meu deslocamento. Então é óbvio que é positivo nesse sentido. Se fosse no contrário, ó, vamos imaginar que eu saí de um x final e fui para um x inicial menor, né? E a força diminuiu ao longo. Então seria um trabalho negativo. No caso da lei de Hooke, como F é igual a Kx, imagina, é uma equação de primeiro grau, né? Onde K é esse coeficiente angular. Então, é uma reta, né? A geração de força por deslocamento. E a área dessa curva, ou seja, o trabalho feito por uma constante elástica, vai ser a área abaixo dessa curva. Então, vai ser a área de um triângulo. E qual que é a área desse triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A gente sabe que aqui,
né, quanto que vale o x. Então, aqui é x, aqui é kx, não é isso? Ó, a força é igual a kx, então tá aqui, essa altura vale kx, e a gente sabe que esse deslocamento vale x. Então, a base vezes a altura, eu vou ter kx ao quadrado, dividido por 2, meio de kx2. Então, esse seria o trabalho feito por uma mola. Ela vai aumentar com o quadrado da distância, né? O trabalho feito. E vai ser relacionada por essa área. Vão deduzir essa equação através da integral também. Eu vou deduzir com vocês. Eu vou roubar alguma... Vamos entrar naquele Jamboard. Eu quero deduzir com vocês pela integral essa equação. Então, aqui ela foi deduzida pelo método geométrico, né? Vamos falar assim, né? O que é pelo método geométrico? Vou dar um print aqui. Deixa eu ver se eu consigo roubar alguma coisa. Tá, então vamos roubar a expressão final. Essa força. Vamos colocar lá. Então tá aqui os dois. Só para vocês terem os valores finais, né? Que eles vão achar, que eles acharam lá. E aqui o gráficozinho. Se eu consigo pegar ele aqui. Vou colocar o gráfico aqui. Ótimo. Deixa aqui em qualquer lugar. Então vamos deduzir essa mesma equação através da integral, né? Então a gente viu, só resumidamente, nós vimos que se você tiver um gráfico, ó, de força por deslocamento em qualquer direção, né? E essa é a nossa função f, né? Como que ela está variando, e a gente pegar aqui de um x inicial a um x final, né, que ela foi deslocada, essa área abaixo da curva é o trabalho feito por essa força. Então, o trabalho feito por essa força, né, seria o quê? A integral, que é o cálculo, né, da área da função f ao longo de dx, indo de um x inicial a um x final. Tá bom? Isso daqui, se a sua força for constante, então esse aqui é para esse exemplo que eu estou colocando aqui, né? Vamos pegar o caso trivial, né? Se eu pegasse um caso, vamos fazer aqui o caso trivial, qual que seria? Mais trivial do que esse, depois a gente vai vir para esse, que é um pouquinho mais difícil, mas vocês vão ver que é trivial também. Então vamos supor que essa força é constante agora. Ela vale F. E aí eu quero calcular esse trabalho aqui de baixo. Agora ficou fácil, né? Porque é a área de um retângulo, né? Isso aqui vai ser o quê? Se a gente fosse fazer geometricamente, o trabalho que é aqui dentro é força vezes o deslocamento. Isso aqui é o x final e x inicial, F delta x. Beleza? Ou seja, é a área. Olha lá, força vezes deslocamento é o trabalho. Deu a mesma unidade do trabalho que a gente calculou antes, né? É a força vezes deslocamento. Agora, se eu for fazer essa integral aqui, ó, o que muda? Muda que minha força é constante, não é isso? Então ela sai da integral. Ela ficou do lado de fora que ela é constante. Fica a integral do x inicial ao x final, dx. A integral de dx é o quê? Vocês lembram? Qual que é a integral de dx? A gente não teve integral no semestre passado. Vocês não tiveram não, né? Uh-uh. Mas eu comentei um pouco na outra aula com vocês, né? O que seria, né? A ideia, né? Não tem como eu ensinar para vocês integral e derivada, né? Os dois é uma função inversa da outra. Derivada que vocês viram, não é isso? Isso. A gente viu, derivada. Então, ó, vamos fazer aqui esse caso mais simples aqui, que a gente vai deduzir as duas equações aqui. Aí depois eu vou mostrar a integral e a derivada, como que seria o oposto. Então, vocês viram, por exemplo, né, se eu já tiver uma equação x ao quadrado, vamos botar geral, né? X elevado a n, né, uma função qualquer, né? Vamos botar y de x, que vale x elevado a n, e eu fazer a derivada dessa função, né? Vai cair o n, a derivada dessa função, tá meio ruim, fica pequeno, né? Vou fazer aqui maior, ó. Função y de x é igual a x elevado a n. Então, se você faz a derivada de y em relação a x,
isso aqui que alguns livros vão chamar de y', né, da função, isso aqui vai ser a derivada de x elevado a n dx, né? Aí isso daqui vai dar o quê? Um n cai, a gente subtrai n menos 1 daqui. Então essa seria, né, a forma geral para um polinômio. Cai o índice e subtrai 1 do índice, né? Então se a gente fosse... né, e aí como que seria a integral? A integral é o inverso disso. Você soma 1 e divide por n mais 1. Então se a gente pegar essa mesma função agora, y de x, integrar ela em dx, né, isso é só a integral de uma função qualquer, né? Nesse caso. E a nossa y de x vale x elevado a n. Aí como que seria definido isso? Então ficaria x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mais um c, onde esse c ia depender das condições. Ou seja, imagina aqui, ó, se eu derivar essa função, ó, eu caio nessa. Ou caio nessa, né? Essa daqui, ó. Se eu derivar essa função, se eu integrar, eu vou nessa. Se eu derivar, eu caio nessa daqui. Se a gente pegar para um x ao cubo, vamos pegar um exemplo aqui, para ficar mais simples de ver. Então vamos supor que no meu exemplo aqui eu tenho x ao cubo. Como que vai ficar a derivada de x ao cubo? Cai o 3, subtrai 1. Ficou 3x ao quadrado. Né? Aqui, ó, caiu 3 e subtraí 1 do meu 3. Ficou 3x ao quadrado. Como que ficou a minha integral de x ao cubo? Ficou x à quarta sobre 4. Não é isso aqui, ó? x3 mais 1 sobre 4. Agora, e se eu derivar? Essa que é a ideia, ó. Se eu peguei x ao cubo, se eu integrar, eu cheguei aqui. Se eu derivar, eu cheguei nessa. Agora, uma em relação à outra tem que ser verdade. Então, se eu integrar, se eu derivar, né, desculpa, a minha função... Não, aqui ficou alguma coisa errada, né? Peraí. Deixa eu ver se eu comi... Cai um n, o n mais 1 aqui, eu acho que ficou em cima, né? Se eu derivar esse daqui, vai cair o n mais 1, e eu subtraio 1 daqui, fica o n. Perfeito. Então, ó, se eu derivar essa função, repare que ela vai voltar a ser minha função x de n. Se eu derivar essa função, ó, vai cair o 4 e vai virar o x ao cubo. Então, eu integrei x ao cubo, virou x à quarta sobre 4. Se eu derivar essa função x à quarta sobre 4, ela volta a ser a x ao cubo. E vice-versa. Então, por isso que era uma função inversa. Elas são inversas, né? Ficou confuso aqui ou deu para entender? Deixa eu fazer separado aqui, que eu acho. Vou pegar aqui. Fazer separado, ó. Vamos pegar aqui, ó, x ao quadrado, que é a nossa função. Né? Se eu vou integrar essa função, né? Então, integrei y em dx, então ficou integral de x ao quadrado dx, isso aqui vai dar x ao cubo sobre 3. Então, essa é a integral. Agora, se eu derivo algo que eu integrei, eu tenho que voltar à função anterior. Né? Então, agora, se eu derivo... Então, essa minha função daqui é a integral de y dn. Então, eu criei uma outra função, né? Que era uma função 1. Aqui é a função após integrar. É uma função 2. Agora, se eu derivar essa função 2, em relação a x, então eu integrei em relação a x, achei isso. Agora, se eu derivar ela em relação a x, eu volto para a função que eu tinha antes, que é a y1. É isso que eu queria mostrar. Se você pega uma função y1 e integra ela, você chega numa outra função. Aí, se você pega essa função agora e deriva ela, você volta para a função anterior. Então, a integral e a derivada são funções inversas. Entendeu? A integral te joga de uma função para uma outra e a derivada pega essa outra e volta para sua função anterior. Então, nesse caso aqui, talvez não compense eu perder muito tempo. Eu não vou cobrar de vocês fazerem pelo integral, era só para vocês entenderem, né? Então, aqui, a integral de dx seria x, porque não tem nenhuma constante daqui. Do x inicial ao x final, isso aqui daria, então, f delta x. Era essa que era a ideia para chegar. Né? Deduzir através da integral seria isso. Agora, como que eu
faria para deduzir uma equação igual a essa. A gente sabe que F vale Kx. Então, eu substituiria meu F por Kx. Então, aqui eu teria Kx, né? Kx. E o restante igual, né? X inicial ao X final. Dx. O meu K é constante, sai da integral. Eu fico com a integral de x dx, do x inicial ao x final. Então, o trabalho vai ser o quê? Integral de x dx. Qual que é a integral de x dx? Soma 1 e divide por 2. Então, ficou k x2 sobre 2. Que seria, então, o trabalho final deduzido pela integral. Ou vocês podem fazer igual foi feito, né? Calculado pela área. Essa altura aqui vale kx, aqui vale x. Então, eu tenho que a minha área é igual a kx vezes x. Aí vai ser a área toda dividido por 2. Meio de kx2. Aqui foi feito geometricamente, né? Através do cálculo da área de um triângulo. E aqui foi feito integrando a força, a função F, ao longo do deslocamento X. Professor? Sim? Então, das duas formas eu consigo chegar no resultado? As duas, eu estou mostrando de duas formas diferentes. Aqui eu estou mostrando pela integral da função, mas o que a integral da função está fazendo? A integral da função está calculando a área abaixo da curva. E aqui eu estou vindo aqui, como é uma figura geométrica conhecida, né, eu venho cá e calculo. Mas se, por exemplo, a minha função ela fosse um seno, não é o caso que a gente vai ver nesse curso, mas se eu tivesse uma força que fosse um seno, por exemplo, e ela atuou assim ao longo de x, aí aqui já não é uma boa aproximação, né? Aí para eu calcular qual que seria o trabalho feito, por exemplo, desse x inicial a esse x final, né? E vamos supor que o F ela oscila com x, né? Então essa minha força não é constante mais. Para eu calcular isso, o ideal seria eu integrar ela. Aí, sei lá, se ela varia, se a força vale, sei lá, 2 seno de x. Aí, como que seria o meu trabalho? Seria a integral dessa força, 2 seno de x dx, do x inicial ao x final. Aí, desse caso daqui, né? Integrar, você vai ter exatamente esse contorno, se você integra. Senão, você teria que vir aqui, se fosse fazer desse jeito, né? E começar a cortar isso aqui em quadradinho maior, para levar a contribuição de cada um. Mas no final, o que a integral faz é calcular exatamente a área debaixo da função. Nesse caso, tanto faz, porque é uma área de um triângulo. Né? Eu só queria mostrar como que deduziria de uma forma mais rigorosa pela integral. Mas o importante é vocês entenderem um método ou outro. Né? Eu saí aqui da apresentação. Então, vamos continuar. Ok, a gente tem 3 situações. A posição inicial e final ao longo do eixo X da figura são. Então, letra A foi de -3 até 2, letra B de 2 até 3, letra C de -2 até 2. Isso é a deformação da mola em relação ao X, tá? Em cada situação, o trabalho realizado sobre o bloco pela força elástica é positivo, negativo ou nulo. Então, no primeiro, o bloco saiu de -3, então vamos falar que ele estava no X negativo, -3, e passou para um X positivo mais 2. O trabalho feito pela mola no final é positivo ou negativo? Ou nulo? Quando ele sai de -3 e vai para 2. Positivo? Aqui, ó, vocês concordam que o tempo todo, se ele saiu do -3 e foi para mais 2, o tempo todo o corpo foi para o sentido de X, positivo, né? O corpo se deslocou só para a direita aqui, né? Já a força da mola, não. A força da mola que eu quero saber, ora ficou num sentido, ora em outro. Porque, ó, pensem só, na primeira parte, que é de -3 até 0, não é isso? O trabalho realizado foi positivo, com a força da mola, vocês concordam? Porque ela estava empurrando a mola, né,
no mesmo sentido que ela está deslocando. Agora, de 0 até 2, a mola realizou um trabalho negativo. Mas ela ficou um maior tempo num trabalho positivo do que num trabalho negativo. Então, no final, né, tem que ser positivo. Deu para entender o argumento? Sim. Ou seja, ela fez 2 trabalhos aqui. Uma parte de trabalho positivo nessa região e uma parte de trabalho negativo nessa região. Mas a parte de trabalho positivo nessa região de -3 até 0 é maior do que de 0 até 2. Então ela ficou positivo no final. Voltei. No segundo caso, ela está saindo agora de 2, então ela está saindo de 2, vamos supor em x, igual está aqui, e indo para 3, mais à direita. Qual que é o trabalho feito pela mola quando o bloco sai de 2 e vai para 3? O trabalho é positivo, negativo ou nulo? Nesse caso, né, se você está esticando a mola, o trabalho feito pela força está indo no sentido oposto ao sentido que você está puxando. Então, é um trabalho feito negativo. Né? O deslocamento está sendo para a direita, mas a força que a mola faz é para a esquerda. E por último, quando a mola está saindo de -2 e indo para +2, o trabalho é negativo, positivo ou nulo? Saiu de -2 ou de -x para +x. Então ele saiu dessa posição e veio para essa. Ou de -2 a 2, ou de -x a x. O trabalho é negativo, positivo ou nulo? O que vocês acham? Nulo. Nulo. Exatamente, nulo. Porque o trabalho positivo nessa parte vai ser igual ao trabalho negativo dessa parte. O trabalho total feito é nulo. Um outro exemplo, né, um trabalho realizado por uma mola para mudar a sua energia cinética. Então, nessa figura, a gente tem um bloco que está se deslizando por uma superfície sem atrito, com uma velocidade de 0,5 metro por segundo, com massa de 400 gramas. Ele colide com uma mola, nesse primeiro contato aqui, né, nesse ponto, que tem a constante elástica de 750 newtons por metro, e começa a comprimir ela. No instante que o pote para, por causa da força pela mola, o tanto que ela foi comprimida. Então, vocês concordam que na hora que ele encostou, né, o bloco vai começar a transferir energia para a mola. Então, a energia cinética do bloco vai sendo transformada em trabalho para deformar a mola. E uma hora ela vai parar, e quando ela parar, a energia cinética do bloco é 0. Então, toda a energia cinética foi transferida para comprimir a mola. E ela quer saber qual que é essa distância D. Então, a gente sabe que o trabalho feito pela mola, pela força elástica nesse caso, né, é meio de kx2, né, onde x aqui é a distância D, e a energia cinética, a variação da energia cinética é igual ao trabalho feito pela mola. Então a energia cinética final menos a inicial é igual ao trabalho, a final a gente sabe que é 0, então o trabalho é igual à energia cinética, a energia cinética final. Então, meio de mv2 vai ser igual a meio de k d2. Né? Substituindo, então, e isolando o d, a gente encontra que a deformação foi de 1,2 centímetros. Todo mundo entendeu a ideia? Sim. Sim? Falou que entendeu? É porque deu interferência aqui. Sim. Vamos continuar. Então, a gente entra na parte de potência. A ideia é conhecer a relação na potência média desenvolvida por uma força. E o que seria a potência também? Né? Calcular a potência instantânea gerada por um trabalho e determinar a potência através do produto vetorial da força com a velocidade de um objeto. Então, potência ela é a taxa de variação de um trabalho feito, né? Ou a taxa de variação que esse trabalho desenvolveu uma força. Então, imagina que se a gente tem um motor mais potente, ele vai conseguir desenvolver um trabalho de locomoção do carro no menor tempo. Essa que seria a ideia. Então, a maior potência quer dizer que ele acelera mais rápido, né? Isso, de 0 a 10 segundos, né? Ou de 0 a 100 quilômetros, ele faz em tantos segundos. Então, se o carro é mais potente, ele vai conseguir fazer um trabalho numa taxa mais rápida, entregar mais trabalho num tempo menor, e com isso fazer
com que o carro ganhe mais velocidade. Então, a definição seria essa. E a potência média que é realizada seria o trabalho feito no intervalo de tempo ΔT. Então, esse trabalho, por exemplo, é a força vezes, poderia ser a força vezes o deslocamento de um corpo, pode ser o trabalho fornecido pela rede elétrica, pode ser o trabalho feito através de um atrito. Então, a potência que esse trabalho no aquecedor, então tem um aquecedor que está lá para ebulir uma água. Qual que é a potência desse meu ebulidor? Tem a ver com quanto que ele pode entregar, né, de trabalho por unidade de tempo. Se a potência do ebulidor for maior, significa que ele vai aquecer mais rápido a água do que um ebulidor com potência menor no mesmo intervalo de tempo. A unidade da potência vai ser o watt, em hot force, né, hot power, horsepower, né, que seria o HP, a tradução do HP, seria 746 watts. Vários motores, né, por serem importados, acabam utilizando, não usa o sistema internacional, que seria o watt, né, usa então em cavalo de potência, né, e a gente poderia, e a gente tem também, né, que a nossa própria energia elétrica, né, que vem da CEMIG, ela não vem em joule também, ela vem em quilowatt-hora, mas olha só, o watt que a gente viu é energia por tempo, então energia por tempo vezes tempo, que é hora, então isso aqui tem unidade de energia, então 1 kWh, que se eu não me engano está hoje em torno de R$2, ou quase R$3, né? Tem que olhar na conta de energia lá, mas não é barato, né? Em joule seria 3,6 megajoules. Teria que pegar uma conta de energia, mas não está muito fácil aqui. Então vamos trabalhar um pouco com isso. E qual que seria a potência instantânea, né? Ou a potência feita? Então vamos pegar um exemplo de um corpo em movimento. Então tem aqui um corpo que está em movimento com uma certa velocidade, e aí eu tenho uma força que atua nesse corpo. Essa força, né, ela vai atuar deslocando o corpo durante um certo intervalo de tempo. A potência que essa força vai exercer, né, tem a ver, né, com esse intervalo que esse corpo está sendo puxado. Então, vou tentar deduzir a equação para isso. A potência é igual à variação, né, do trabalho em relação ao tempo. Então, maior a taxa que entrega esse trabalho, maior a potência. O trabalho a gente pode escrever como sendo a força vezes o deslocamento feito. Então, tá F cosseno de φ dx, é a própria definição do trabalho. E ele foi feito, né, no intervalo de tempo dt. A gente pode trabalhar, se esse corpo tiver uma certa velocidade ganha constante, a gente pode transformar essa taxa de variação de posição dx em dt na definição da velocidade. Então, a potência que um corpo tem, por exemplo, a potência que um elevador precisa ter para levar uma certa carga, você pode usar essa expressão, onde a força aqui vai ser a força peso, a velocidade é a velocidade que você quer que a carga suba, e o cosseno do ângulo é o cosseno do ângulo entre a força e a velocidade. Então, a gente pode escrever a potência como sendo o produto escalar da força com a velocidade. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Um bloco descreve um movimento circular uniforme sob a ação de uma corda presa ao bloco e ao centro de uma circunferência. A potência desenvolvida pela força que a corda exerce sobre o bloco é positiva, negativa ou nula. Então, a gente tem um bloco que está em movimento circular uniforme. Você tem uma força que está sendo feita por essa corda que está segurando esse bloco, que é a força, né, centrípeta apontando para o centro, né, a tensão da corda ali, né, a tensão da corda para esse corpo não sair e ir pela tangente. A velocidade desse corpo, ela é sempre perpendicular à direção, né, desse centro, porque ele está fazendo um movimento circular. Então, qual que seria a potência desenvolvida por essa força que mantém o bloco em movimento circular? Como ela sempre vai ser perpendicular, nesse caso vai ser nula. Outro exemplo aplicado de potência, né? A figura, então, está mostrando duas forças constantes que estão sendo aplicadas, F1 e F2, sobre uma caixa que desliza para a direita com uma velocidade V numa superfície sem atrito. A força 1, que é horizontal, vale 2 newtons. A força 2, ela está a um ângulo de 60 graus para cima e vale
4 newtons. A velocidade escalar da caixa, nesse instante, é de 3 metros por segundo. Qual que é a potência desenvolvida pelas duas forças que agem sobre a caixa nesse instante? Qual que é a potência total? A potência total está variando nesse instante, então que a gente calcula a potência por F1, a potência por F2 e a potência de F1 mais F2. Então, primeiro, né, a força 1 faz um ângulo de 180 graus com a velocidade, né, ou seja, com o deslocamento, então ela vai ser uma força que vai realizar trabalho negativo. Então, o trabalho que ela vai realizar vai ser a potência, né, que ele quer calcular que ele vai ter, vai ser a força vezes a velocidade, vezes o ângulo entre a força e a velocidade, menos 6 watts. O sinal negativo mostra, né, que a força 1 está recebendo energia da caixa, que está perdendo 6 joules por segundo de energia. Né? O watt aqui é, né, nesse caso aqui, o watt, né, energia por unidade de tempo, é joule por segundo, então significa que essa força F1 está diminuindo a energia do bloco, à medida que ele está deslocando para a direita, de 6 joules por segundo. Então ele está perdendo, né, roubando 6 watts de potência que esse bloco teria. A força 2, que já tem esse ângulo de 60, quem vai realizar, nesse caso, potência ou trabalho, né, só a componente da força que está paralela a V. Por isso que entrou o cosseno de 60, que é essa componente horizontal. O trabalho feito pela força 2, então, substituindo aqui, também é de 6 watts. Então, ela está fornecendo 6 joules por segundo de potência para a direita. Então, elas estão se excluindo. E a potência total desenvolvida é 0. Alguma dúvida? Então, a gente viu, né, a energia cinética, meio de mv2, um corpo que tem movimento tem essa quantidade de energia armazenada. A gente viu o trabalho realizado por uma força constante, é a força vezes o deslocamento. Você pode fazer o trabalho total como sendo a força resultante vezes o deslocamento, ou você pode somar cada força e o trabalho de cada força para achar o trabalho total. O trabalho é energia transferida de um objeto para um corpo, pode ser positivo ou negativo, depende se ele está dando energia para o corpo ou roubando essa energia, ou seja, o corpo vai perder deslocamento, vai perder velocidade se ele estiver roubando energia, e vai ganhar se ele estiver fazendo o oposto. A gente viu o teorema trabalho-energia cinética, que a variação de energia cinética de um corpo é igual ao trabalho feito sobre esse corpo, e vimos como que é o trabalho feito por uma força gravitacional, o trabalho para levantar ou abaixar um objeto, vimos a força elástica, feita por uma mola, e o trabalho feito por essa força elástica, quando a mola é comprimida ou quando ela é estendida. Vimos um trabalho feito por uma força variável, ou pelo menos como que se calcularia na forma da integral, né? E vimos a potência, como seria a potência média, a potência instantânea, que é num intervalo curto de tempo, e como que através da força e da velocidade a gente pode calcular qual que seria a potência que um corpo está sofrendo, ou seja, a taxa que ela está ganhando ou perdendo o trabalho. A gente entra agora no capítulo 8, a gente não viu todas as sessões do capítulo 7, mas como a ideia desse curso, né, energia cinética, energia potencial e conservação da energia, então a gente entra agora no capítulo 8, que vai falar sobre energia potencial, e em seguida a gente entra na energia mecânica, que seria a conservação dessa energia. Só um minuto aqui, gente. Eu preciso só perguntar uma coisa aqui em casa. Peraí.
Então, continuando aqui, a gente entra na energia potencial do capítulo 8. O objetivo desse capítulo, né, dessa sessão, né, saber a diferença entre a força conservativa e não conservativa. No caso de uma partícula que se move de um ponto para outro, saber qual que é o trabalho realizado por essa força conservativa depende apenas do ponto inicial e final. Calcular a energia potencial gravitacional de uma partícula ou do sistema partícula-terra. Calcular a energia potencial elástica de um sistema massa-mola. Então, na verdade, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, a gente já viu elas na forma de trabalho. E pelo teorema trabalho-energia potencial, a gente vai ver que elas são a mesma coisa. Então, energia potencial é uma energia associada a uma configuração de objetos que existem forças um em relação ao outro. Então, vamos imaginar o seguinte, né? A gente tem aquela lei de atração dos corpos, né? Que é a lei da gravitação universal, que é todo corpo massivo se atrai. Então, por que os planetas estão em órbita em torno do Sol? Porque as massas, né, se atraem, então você tem uma força de atração entre elas, e você tem uma velocidade de precessão em torno desse termo massivo. Então, da mesma forma, né, nós, sobre a Terra, sentimos, né, uma força de atração da Terra, que é a força, né, dessa gravitação, que é a atração dos corpos entre a Terra e a gente. O reflexo dessa força é a aceleração da gravidade, né? Então, a aceleração da gravidade no final, né, a energia potencial gravitacional armazenada entre a Terra e a gente. Quanto mais longe eu estou da Terra, maior a energia potencial gravitacional que eu tenho acumulada em relação à distância Terra-eu. Quanto mais próximo da superfície da Terra, menor a energia potencial gravitacional acumulada. Então, essa energia potencial, no caso da gravitacional, e das outras, que são potenciais, elas dependem da posição relativa entre os corpos, né? Entre dois corpos, ou no caso nossa Terra e essa própria força, né? Se ela for a energia potencial química, então ela vai ter a ver com a energia acumulada na ligação química de um elemento. Se ela for energia potencial elástica, ela vai ter a ver com a energia acumulada através da posição da mola. Então ela sempre vai ter a ver com a posição ou uma certa posição em X, né? Enquanto que a energia cinética tem a ver com o movimento, a energia potencial tem a ver com a posição ou a configuração da posição, né, de corpos. Se você está falando de energia potencial elétrica, tem a ver com a posição desses corpos também. Se eles estão mais próximos ou mais afastados, você vai ter uma energia potencial elétrica maior ou menor entre esses corpos. Daqui a pouco eu posso deduzir a equação da força-peso aqui. Então, o sistema pode ser a Terra em um bump jump. Nesse caso, a energia potencial gravitacional é responsável pelo aumento da velocidade do atleta durante o salto. A energia potencial elástica seria responsável pela diminuição da velocidade do atleta no final do salto, porque a energia potencial elástica estaria na corda do bump jump para que diminua essa energia de movimento dele, enquanto ela vai transformando em energia potencial elástica. A física ensina como calcular a energia potencial, o que facilita a escolha da melhor forma de manejar energia possível. Tá? No caso de um objeto que está sendo levantado ou abaixado, a variação da energia potencial é igual a menos do trabalho. Então, a variação da energia potencial gravitacional é o negativo do trabalho realizado. Então, se um corpo realiza trabalho pela força gravitacional negativo para cima, significa que ele vai ter trabalho positivo quando ele estiver para baixo. Vamos tentar ver isso de uma outra forma. Depois a gente vai ver. Vamos voltar aqui. Vou fazer um desenho aqui que eu acho que é mais fácil de enxergar essa parte. O que isso quer dizer, né? Por que tem um sinal negativo? Então, vamos imaginar o seguinte: ó, se eu tenho um corpo que saiu daqui, dessa posição, e se moveu até essa posição final, né? Então, eu tenho aqui uma altura y igual a 0 e aqui uma certa altura y. Então, vocês concordam que o meu trabalho, feito pela força-peso, então tá aqui a força-peso. Nesse deslocamento, nessa direção aqui, né? Nesse D, o meu trabalho feito pela força-peso, ele é o quê? Negativo.
menor do que zero. Todo mundo concorda? Sim. Ele é menor do que zero. Negativo. Então, na hora que eu substituir o trabalho da força-peso aqui, ó, ele tem um sinal de menos, então ele vai ficar maior do que zero. Então, meu delta U vai ficar igual, né, um valor maior do que zero quando eu substituir meu trabalho feito pela força-peso, porque ele é negativo, eu coloquei aqui negativo, um número negativo com um negativo ficou positivo. Então, no caso de eu estar com um corpo subindo, a minha variação da energia potencial gravitacional é positiva, então o corpo está ganhando energia potencial. Vamos ver se ele ganha mesmo? Qual que é a energia potencial que ele teria aqui, qual que ele teria aqui. Aqui, como eu falei que a altura é zero, a energia potencial dele vai ser mgh, que vai dar zero. É a força-peso vezes a posição, né? mgh dá zero. E aqui qual que vai ser a altura, qual que vai ser a energia que ele vai ter? A massa vezes a gravidade vezes essa altura d. Ou seja, a energia cinética potencial final menos a inicial é maior do que zero. Então é por isso que tem que ter o sinal negativo. Todo mundo entendeu? Por causa desse balanço de forças. Imagina o contrário agora. Eu estou pegando um corpo daqui, inicialmente em y igual a d, e estou levando ele para y igual a zero. Uma situação 2 aqui. Nesse caso, qual que é o trabalho feito pela força-peso? Maior do que zero, não é isso? O trabalho feito pela força-peso é maior do que zero. Por quê? O corpo está deslocando para baixo, né? E no mesmo sentido da força-peso. Então, nesse caso, a variação da minha energia potencial, ela tem que ser menor do que zero, negativa. Ele tem que perder energia potencial gravitacional. E, de fato, ele perde, porque aqui ele tem uma energia potencial de mgd, na hora que ele chega aqui embaixo, ele perdeu toda a energia potencial gravitacional, então a final menos a inicial é negativo. Então, o sinal de menos, ele serve para fazer esse balanço e funcionar. A mesma coisa vai ser para o sistema massa-mola, né? Essa forma de transferência de energia. Então, o sistema que a gente está falando de energia potencial gravitacional é formado por dois ou mais, energia potencial, formado por dois ou mais objetos, uma força age entre um objeto e um bloco e o resto do sistema. Quando a configuração muda, a força realiza um trabalho que converte energia cinética em outra forma de energia. Quando a mudança na configuração é desfeita, a força transfere energia no sentido oposto e realiza um trabalho ômega-2. Isso significa que a energia cinética do objeto pode ser transformada em outras formas. Por exemplo, a energia cinética em energia potencial gravitacional. Através de quem? Através do trabalho feito por uma força. Então, as forças... Agora é sobre as forças conservativas, né? Elas são forças de qual, né, para um sentido ou para o outro, né, que você tiver, elas são equivalentes, né? Então, no caso, a força gravitacional e a força elástica, né? Ela pode realizar um trabalho que é positivo, um trabalho que é negativo, né? Ela pode roubar ou ganhar energia. A energia potencial só é definida para forças conservativas. Forças não conservativas são as quais o trabalho feito por essa força, né? Ele não é o mesmo quando ele é feito por um outro caminho. Aqui significa que eles têm, né, a trajetória não faz diferença. Exemplos que não são conservativos, onde a trajetória faria diferença, né? A força de atrito, cinético, e a força de arraste. Né? Nesse caso, a força de atrito transforma energia cinética em calor, então ela não é uma força conservativa. A força de atrito não transforma o calor em energia cinética, a força de atrito não é conservativa, logo, a energia térmica também não é uma energia potencial, porque a energia potencial ela é conservativa. Então, quando uma partícula está sujeita apenas a forças conservativas, a gente simplifica muito a resolução dos problemas. Simplifica que o trabalho total feito por uma força conservativa, num percurso fechado, é nulo. Ou seja, se a partícula saiu de um ponto e voltou para esse mesmo ponto, o trabalho total realizado sobre ela será zero. Uma outra consequência seria... Então, o trabalho realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move entre dois pontos não depende da trajetória seguida pela partícula. Então, se a força que está atuando no seu corpo é conservativa, ela não depende do caminho.
Então, se eu faço o trabalho pelo caminho 1 ou pelo caminho 2, o trabalho feito por essa força, se for conservativa, tem que ser a mesma. Tá? E se o trabalho foi feito no percurso fechado, então se eu sair de A, fui até B e voltei para A, no final, qual que é o meu deslocamento? É 0. Né? Então, se essa força for conservativa, a gente tem que o trabalho realizado nesse percurso fechado é igual a 0. Matematicamente, o trabalho no caminho 1 é igual ao trabalho no caminho 2, e esse resultado pode substituir a trajetória complexa de um sistema por uma trajetória mais simples e mais fácil de resolver se a gente tiver só forças conservativas. Então, vamos supor que a gente tem a força, no caso gravitacional, é uma força conservativa. A gente tem um corpo que está saindo de A e vindo para B. Eu calcular como que varia a energia gravitacional ao longo desse caminho é muito mais complexo do que eu calcular a variação, né, o trabalho feito pela força gravitacional de A até aqui, que é 0, porque não varia a altura, e desse ponto até esse. Ou seja, a fórmula de calcular por esse caminho empontilhado é mais fácil do que eu calcular por esse caminho curvo, onde a trajetória vai ter projeções perpendiculares e horizontais. Então, como a força-peso é uma força conservativa e ela não depende do caminho, eu posso criar uma nova trajetória para facilitar a conta. Nesse caso, eu vou calcular por aqui. Praticando o que vocês viram, né? Qual que vocês acham que ia ser, sabendo que a força-peso é uma força conservativa, qual que seria o trabalho feito pela força-peso nessas três situações? Vocês acham que em alguma situação ele seria maior, por exemplo, A em relação a B, né? O trabalho feito para a força-peso da bolinha sair desse ponto e chegar até o chão, ele é maior ou menor em cada caso ou ele é equivalente? O que vocês acham? Eu não entendi a pergunta, assim, em qual caso a força... Vindo que a gente viu, né, que se o trabalho for feito por forças conservativas, ela não depende do caminho, depende só do ponto inicial e do ponto final. Sabendo que a força-peso, ela é uma força conservativa. Nesses três casos, o trabalho realizado pela força-peso para a bolinha sair dessa posição, dessa altura e ir para o chão, é maior, menor ou igual em cada caso? É igual? É igual, porque ela não depende do caminho, né? Vamos voltar aqui que eu vou tentar mostrar isso para vocês na conta. Então, o trabalho feito por uma força conservativa independe do caminho. Né? A força, peso, é conservativa. A gente viu que a força de uma mola também é conservativa. A força de atrito, não. Não é. Porque, se eu peguei um objeto e sair movendo ele por aqui, o trabalho feito pela força de atrito tem a ver com todo o deslocamento. Então, se eu faço um caminho maior ou menor, aqui o trabalho da força de atrito é maior do que o trabalho feito pela força de atrito aqui. Então, ele depende do caminho. Então, a força de atrito não é conservativa. Esses dois aqui não dependem do caminho. Por quê? Qual que é o trabalho feito? E nos três casos, a gente vai ter a força-peso sempre atuando para baixo, né? Tá aqui nos três casos. Sempre para baixo. Independente do caminho que ela está fazendo, o deslocamento das três é 3 metros. Então, qual que é o trabalho feito pela força-peso nos três casos? É a força-peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. Nos três casos, a força-peso está no mesmo sentido do deslocamento, está para baixo. Então, o ângulo entre elas é 0. Então, isso aqui é a força-peso vezes o deslocamento. Como a força-peso é a mesma para os três blocos e o deslocamento é o mesmo para os três bolinhas, é 3 metros, o deslocamento na direção da força, significa que o trabalho feito pela força-peso é o mesmo nos três casos. Beleza? Se você descer de elevador, se você descesse numa rampa, seria a mesma coisa. Uma bolinha que sai daqui de 3 metros em relação ao chão
e chega aqui, a força-peso realizou no final, né, o mesmo trabalho do que nesses 3 sistemas. Entendido? Porque é uma força conservativa. Então a figura aqui está mostrando uma trajetória ligando os pontos A e B. Uma única força realiza o trabalho indicado sobre uma partícula que se move ao longo de cada trajetória. Com base nessas informações, podemos afirmar que a força F é conservativa? Vamos ver, ó. Se ela for conservativa, se eu estiver indo de A para B por qualquer caminho, ela tem que ser o mesmo valor. Então, se eu estou indo aqui, ó, de A para B, eu estou gastando 60 joules para vir até de A para B, ó, não é isso? Ó, por esse caminho, ó, 60 joules. Agora, se eu estiver indo de A para B por esse caminho de fora, ó, eu estou gastando menos 60 joules, não é isso? Então, ó, de A para B por aqui, 60. De A a B por aqui, menos 60. Então, o caminho está alterando, né, qual que seria a energia necessária. É uma informação. E a outra informação, se eu sair de A e voltar para A, qual que seria, né, nesse caso, a energia feita? Se ela for nula, significa que é uma força conservativa. Então, se eu sair de A, ó, e fui até B, deu menos 60. Saí de B e fui até A, deu mais 60. Então, no final, gastou 0, né? Ao fazer essa trajetória de cá, de A até B. Então, eu vejo que a trajetória nesse caminho fechado, né, o de cima, ela é nula, né? Nesse caminho de baixo, não. Ele gastou 60 para vir, 60 para voltar. Ele está gastando 120. Então, a resposta é não. Em um dos circuitos fechados, o trabalho total é 0, igual deveria ser. No outro, não. O trabalho é 120. Então, a força não é conservativa. De A para B pelo caminho de cima, ela deu 0, o que é esperado de uma força conservativa. De A para B pelo caminho de baixo, ela deu 120. Então, ela não foi conservativa nessa trajetória. Como é a mesma força que fez os dois, ela não é uma força conservativa. É mais qualitativo, tá? Esse exemplo. Vamos, então, para a conservação da energia mecânica, né, que tem a ver exatamente com essas transformações de energia. Então, a gente vai definir quais são os objetos que fazem parte do sistema e o sistema vai ter uma energia total, que é a soma da energia cinética e da potencial, que a gente vai chamar de energia mecânica. E no caso de um sistema isolado, onde só forças conservativas se aplicam, a gente pode utilizar, né, a lei de conservação da energia mecânica e encontrar com essa conservação as transformações entre essas energias. Essa é a ideia dessa seção. Então, a energia mecânica de um sistema é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Isso aqui é igual vocês viram no 2º grau. Tem livro que vai chamar a energia cinética de K e tem livro que vai chamar de SC. Tá? Eu não sei como é que esse livro está chamando. O trabalho realizado por forças conservativas aumenta o valor de K e diminui o valor de U. Como? Então, se eu tiver somente forças conservativas atuando, significa que a minha energia mecânica não varia, porque ninguém está roubando energia, igual, por exemplo, o atrito. Então, eu posso escrever, nesse caso, né, se eu tiver somente forças conservativas que não estão roubando energia para atrito, para calor, para som, então eu tenho que a variação da energia cinética no meu sistema é igual à variação da energia potencial. Então, a energia cinética mais potencial no instante 1 do sistema tem que ser igual à energia cinética mais potencial no instante 2. E isso ajuda e simplifica muito, né, na resolução de problemas. Então, no sistema isolado, quando a gente só tem forças conservativas, a energia cinética e a potencial podem variar, mas a energia mecânica, que é a energia cinética mais potencial do sistema, não pode variar em cada instante. Então, a variação da energia mecânica é igual a 0 se a gente tiver só energias conservativas atuantes. A variação da energia cinética mais a potencial é igual a 0. Aqui eu tenho um objeto, então, que só tem energia potencial gravitacional, ele está parado. Na hora que eu corto, essa energia potencial gravitacional vira energia cinética. Na hora que ele chega no final, né, essa energia cinética toda foi transformada potencial em cinética, por causa da conservação, e aí essa energia cinética foi que realizou o trabalho para afundar essa
esse tronco. Então, quando a energia mecânica é conservada, a gente pode igualar a soma da energia cinética com o potencial, sem levar em conta os momentos intermediários. É lógico que no meio do caminho aqui, né, ela teria energia cinética e potencial misturadas, né? Mas a gente pode trabalhar somente com os extremos, sem preocupar com o meio do caminho. Então a gente pode escolher U igual a zero, energia potencial zero, para o ponto mais baixo. No ponto mais alto, a gente vai ter, muitas vezes, a energia potencial gravitacional máxima e a cinética mínima. Por exemplo, se o corpo parar. Um exemplo, então, a figura mostra 4 situações na qual um bloco, inicialmente em repouso, é deixado cair nas 3 rampas deslizantes, né? A. Ordena a situação de acordo com a energia cinética do bloco no ponto B, em ordem crescente. Então, esse está caindo em queda livre, esse tem um certo ângulo, esse tem um ângulo um pouco maior, e esse tem esse formato que ele desce e depois sobe até chegar aqui, né? Então, nessa situação, a gente tem que a energia potencial gravitacional, não é isso? Nesse ponto daqui vale mgh, e eles estão no repouso sem energia cinética. Na hora que eles passam por B, essa energia gravitacional foi transformada em energia cinética. O valor dessa energia cinética, ela vai ser como para cada uma desses termos? Ela vai ser maior, menor ou igual em cada caso? As rampas são sem atrito. O que vocês acham em relação à energia cinética? Como que ela vai atuar? A energia cinética em 1 é maior do que 2, que é maior que 3, que é maior do que 4? Ou 1 é igual a 2, é igual a 3, é igual a 4? Ou 1 é menor do que 2, menor do que 3, menor do que 4? O que vocês imaginam? Em ordem decrescente, qual que é a maior energia cinética e qual que é a menor? No ponto B. E aí, o que vocês acham? Então, as 4 estariam empatadas, porque só tem energia conservativa atuando no sistema, que seria a força-peso. A gente viu que o trabalho feito pela força-peso independe do caminho. Então, se ela está indo de A para B por esse caminho A, qualquer trajetória 1, 2, 3 ou 4, o trabalho feito por ela é igual. Se o trabalho feito por ela é igual, e é um trabalho positivo que dá energia para a bolinha, né, do bloco, esse bloco vai ter o mesmo trabalho para virar energia cinética. Então, a gente pode falar que a energia cinética dos blocos em B é a mesma, porque o trabalho feito pela força-peso, ou seja, a transformação da energia potencial gravitacional é da mesma altura. Era só essa a pergunta? É. Ah, tá. Depois B. Qual que seria a ordem da energia cinética? Seria a mesma, porque a energia cinética é a mesma, então a velocidade também é a mesma de todos. Então, nesse capítulo, a gente resumiu o que seria uma força conservativa, né? Uma forma de identificar ela é que o trabalho realizado sobre uma partícula no percurso fechado, que começa e termina no mesmo ponto, tem que ser igual a zero. Então, essa outra coisa que a gente viu, que se o trabalho feito por uma força conservativa não depende do caminho, depende só do ponto inicial e do ponto final. A gente viu o que seria energia potencial gravitacional, que é mgy ou mgh, ou seja, tem a ver com a distância da partícula em relação à Terra. Viu uma energia potencial elástica, que é meio de kx, né? Tem a ver com a posição da deformação da mola, e vimos que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Vocês têm alguma dúvida